E aí, galerinha? Bom, hoje a gente veio aqui falar sobre o Sermão da Epifania e a gente vai falar quando ele foi criado, quem criou ele, sobre o que ele retrata, o contexto histórico quando ele foi escrito, enfim, todas as coisas envolvendo ele. Então, vamos lá. Bom, primeiramente a gente vai falar sobre quem escreveu ele, que foi o Padre Antônio Vieira. Nasceu em 6 de fevereiro de 1608 em Lisboa. Faleceu em Salvador, dia 18 de julho de 1967. Ele foi escritor, filósofo e orador da Companhia de Jesus. Para quem não sabe sobre a Companhia de Jesus, o objetivo da Companhia de Jesus, quando foi criada, era combater o protestantismo através de ensinos religiosos, a influência crescente das reformas que cada vez mais crescia, ocupando a Igreja Católica e a aristocracia europeia. Bom, Antônio Vieira era de origem portuguesa e veio ao Brasil em 1614 para trabalhar como escrivão. Ele é considerado escritor barroco por causa da grande presença da sua técnica de raciocínio conceptista e cultista, e ainda pelo grande número de metáforas que ele usava em seus sermões, sempre ligadas às escrituras sagradas. Padre Vieira foi um escritor tanto audacioso que ele foi posto de frente ao Tribunal da Inquisição, por ser um tanto abusado e advertir severamente a Deus. Padre Vieira utilizou muito do púlpito sagrado para fazer pregações religiosas, mas também políticas. Então, a partir daí, ele se colocou em defesa da liberdade do homem. O negro e o índio foram seus principais protegidos. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da arte da persuasão. Como o público que o padre conhecia era bastante conhecedor da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia, ele teve que utilizar das formas mais viáveis para ele fazer isso. Naquela época, a Bíblia era entendida como um instrumento de Deus para guiar o homem. E foi por meio de comparações bíblicas que ele conseguiu persuadir o povo. Gente, desculpa. Eu esqueci de novo, mas agora eu vou falar. Agora eu vou deixar vocês caírem as minhas, tô aqui editando rapidão. E eles vão falar um pouquinho mais sobre o tema, tá? Valeu, fui. O Sermão da Epifania, ele surgiu numa sociedade colonialista cheia de conflitos, onde estavam em jogo os interesses econômicos da metrópole e os interesses religiosos e catequéticos defendidos pelos padres jesuítas. Graças a um acordo firmado entre os colonizadores e os jesuítas, os indígenas seriam catequizados e, em troca, teriam que trabalhar na lavoura dos colonizadores durante 6 meses. Com o passar do tempo, o desenvolvimento agromercantil resultou na necessidade de aumento da mão de obra, assim como o tempo de permanência dos mesmos nas lavouras. Consequentemente, o acordo entre os jesuítas e os colonos foi se desfazendo. O conflito entre eles resultou na expulsão dos jesuítas pelos colonos enfurecidos, visto que os religiosos não concordaram em ceder o tempo de catequese em favor ao trabalho. Assim, Vieira e outros missionários voltaram para Lisboa com a intenção de conseguir da corte o direito de desenvolver missões autônomas, além da libertação dos índios, que eram escravizados. Então, a proposta dificilmente seria aceita, já que a partir do trabalho indígena que se dava o enriquecimento da metrópole. Diante de tal situação, o padre compõe esse sermão com o objetivo de alcançar seus objetivos de uma forma que não afetasse os interesses da metrópole. E este discurso é, antes de mais nada, constituído por um alto grau de persuasão, em que Vieira concilia a defesa dos índios e, ao mesmo tempo, enaltece a grandiosidade e o poder do domínio de Portugal. No início do sermão, é apresentado a terra recém-descoberta com selvagens e que ela é de grande exuberância. Para os colonos e para os jesuítas, há o ponto da religião e o ponto da política, que é bem facilmente relacionado. Para os jesuítas, eles catequizarem os índios é um modo de apresentar sua cultura e apresentar o Deus que para eles é o Deus correto. Deus, digamos assim, universal, que deve ser seguido, como as pessoas costumam acreditar na sua religião. Para a política, era importante porque era um modo deles apresentarem a cultura deles e fazer os índios temer algo. Por exemplo, você apresenta um Deus que, apesar de extremamente piedoso, também é muito rígido com as suas regras. Então, se você não segui-las, você iria para o inferno. É um modo de você manter eles em uma linha, obedientes, e apresentar uma cultura, frisando que para eles isso era um grande desafio, essa terra nova, porque poderia ser um grande sucesso e ter muita renda, ou podia ser um grande fracasso. Então eles não tinham certo como saber. Os jesuítas iam numa boa intenção e os colonos tinham essa intenção por trás disso tudo. Um dos trechos fala sobre a posição dos colonizadores diante da fé.
Então, ora eles eram a favor da fé e combatiam aqueles protestantes que eram considerados inimigos da fé. E outra hora, eles impediam que os jesuítas catequizassem os índios, se tornando também inimigos da fé. Então, a partir daí, o pregador acabou considerando as missões dos jesuítas como o nascimento de Jesus e os colonos como Herodes, que foi o perseguidor de Jesus. Então, eu vou falar um pouco sobre depois. O Vieira, ele pegou e ele meio que se defende pelos colonos ter falado que os jesuítas só ajudavam os índios para conseguir mais fiéis. E ele fala que não, ele não queria fazer nada mal aos índios, um queria ajudar o outro. Mas ele pede desculpa aos índios por ser emissor, não só também o emissor, mas também participante das afrontas contra estes. E a sociedade, o povo da época, ficou sensibilizado com o pedido de desculpa dele e deixou ele fazer missões autônomas no Brasil. Mas sua felicidade durou pouco, porque o Tribunal da Inquisição acabou levando ele para um julgamento. E ele não foi para o Brasil, foi só os missionários que ajudavam ele na época. Devido ao público ao qual Vieira se dirige em Sermão da Epifania, ser conhecedor da palavra, o pregador faz grande esforço para conseguir a persuasão desejada. Seu discurso é pautado na Bíblia Sagrada, que, naquela época, era visto como um instrumento de Deus para guiar e orientar o povo. E por meio das comparações bíblicas que Vieira usa do maniqueísmo exagerado a fim de conversar seus ouvintes, a corte portuguesa da necessidade da importância de missões autônomas tanto para Portugal, metrópole, como para o Brasil, a colônia. Ao começar o sermão, Vieira lança o argumento que a América faz parte de um novo céu e a nova terra citada em Isaías. Essa terra, descoberta pelos portugueses, dava orgulho, mas ao mesmo tempo responsabilidades e compromissos. Assim, ele trabalha o jogo persuasivo em relação ao fato triunfante. Se por um lado, essa posição era de orgulho e privilégio, por outro, era de uma imensa responsabilidade a de levar a Cristo aos gentios que ali habitavam. No que se refere ao jogo persuasivo em relação ao fato triunfante, bastante usado nos sermões de Vieira. Nesse jogo, encontram-se aspectos mais interessantes e para nativos, Vieira, em fase de alguns acontecimentos históricos, toma a mais intrigadas direções para justificações de um fracasso ou de um triunfo político. Assim, o pregador irá justificar o triunfo de Portugal, mas ao mesmo tempo ele colocará numa posição paradoxal em relações à colônia ou o Brasil. Em seguida, ao traçar um paralelo entre as posições do português no passado e no presente, no que diz respeito à programação de cristianismo, Vieira chama a atenção da corte para a posição ocupada pelos portugueses, valendo-se um maniqueísmo elaborado. Naquele tempo, andavam os portugueses sempre com as armas nas costas contra os inimigos da fé. Hoje, tomavam as armas contra os pregadores da fé. Nesse trecho, o pregador está se referindo à posição dos colonizadores que outrora combatiam o protestante, considerando inimigos da fé. Agora, estes mesmos colonizadores estavam impedindo que os jesuítas catequizassem os índios, tornando assim também inimigos dos pregadores da fé. A partir daí, há evidências que o maniqueísmo e o pregador comparam o nascimento da perseguição de Jesus para Herodes com a missão dos jesuítas e os colonos. Nessa passagem, encontra-se o triunfo deste sermão, ao confessar sua parcela de culpa em relação à situação dos índios subjugados e explorados. Vieira não só consegue sensibilizar a corte, como também faz com que cada um dos seus ouvintes sintam-se culpados e se arrependam perante Deus e a si próprio.
A técnica discursiva que usada foi da confissão, em que o enunciador, até então protegido pela fala divina, coloca-se presente na arena discursiva, instaurando sua voz enunciativa. É, portanto, observar também o sentido bíblico da confissão. Segundo Cristo, aquele que confessa seu pecado e o deixa, perdoado está. Desta forma, a confissão estava atrelada ao perdão divino. Ao confessar sua culpa perante toda a corte portuguesa, Vieira estava automaticamente recebendo o perdão divino. Assim, o pregador consegue da corte a permissão para o desenvolvimento de missões autônomas no Brasil. Castelo Branco, ao comentar sobre tal sermão, observa: Vieira cometeu até as lágrimas e fez a santa liberdade volver-se à América, a instalar as gargalheiras de índio e a cicatrizar-lhes as vergastas do tangente. Sua alegria, porém, dura pouco, pois dia depois o tribunal da Inquisição o detém para o julgamento, devido à acusação de que protegia os nossos cristãos, voltando ao Brasil somente os missionários que o acompanharam. Na parte final, o Sermão da Epifania é um exemplo da complexidade discursiva de Vieira e de sua forma peculiar de persuasão. Este trabalho teve como objetivo evidenciar alguns traços persuasivos trabalhados pelo autor nesta obra, bem como a forma de constituição de seu discurso religioso. Através de alguns recursos barrocos, principalmente o conceptismo, o autor elaborou um maniqueísmo para convencer a corte da importância das missões autônomas no Brasil. Assim, devido à sua forma singular de persuasão, ele conseguiu alcançar o seu objetivo. Todavia, em razão do processo inquisitório instalado em Portugal, sua volta ao Brasil tornou-se impossibilitada, regressando apenas no final de sua vida, onde veio a falecer. Bom, no texto do Sermão da Epifania, Antônio Vieira, que sempre se colocava das causas políticas e sociais, ele criticou bastante a escravidão imposta pelos portugueses a negros africanos e índios. E esse problema é mostrado quando ele fala no texto. Eu vou ler o trecho para vocês. Porque nasci mais longe do sol, e que vós haveis de ser meu escravo, porque nascestes mais perto? Então aqui então o Padre Vieira mostra que as pessoas que faziam um trabalho pesado eram as pessoas que tinham a pele mais escura, e segundo ele elas teriam nascido mais perto do sol. Então assim fugindo do padrão europeu de cor branca. No final do texto, a gente percebe que Padre Vieira buscou somente discutir com a sociedade sobre a escravidão, que isso não passava de diferença de cores ou de raças. E também buscou mostrar para a sociedade que eles não podiam apoiar nem ignorar a violência garantida por um mecanismo como a escravidão. Então, gente, esse foi o nosso seminário em vídeo, né, no caso. Espero que vocês tenham gostado, e é isso, é nóis. Fui!